Deus usou o profeta Elias, demonstrando o seu poder, pois ele se dedicou servindo a Deus com prazer. O povo reconheceu que só o Senhor é Deus, buscando de coração em todo caminho seu. Vamos abrir a Bíblia? Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus preparou um descanso para todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, abrem os seus corações e recebem Cristo como Salvador de suas vidas. E no livro de Hebreus,
capítulo 4, versículo 1 diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O que impede de uma pessoa entrar no descanso de Deus? Quando ele rejeita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E quando o homem rejeita, ele falhou. E uma falha gravíssima. Sem Jesus, ninguém entra no descanso de Deus. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, as boas novas é anunciada. A mensagem de salvação é anunciada. Só que no versículo 2 diz: a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Como é que você ouve a palavra e não lhe aproveita essa palavra? E ele responde aqui dizendo: visto não ter sido acompanhada pela fé. Então você não acreditou. A pregação do Evangelho é feita. Só Jesus Cristo salva. Mas você não acredita. E aí, então esta palavra, você não consegue aproveitar os benefícios da pregação da palavra de Deus, porque não foi acompanhada pela fé. É isso que ele está dizendo. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Quem crer em Jesus tem o privilégio de entrar no descanso de Deus. Agora, quem não acredita em Jesus nunca terá o privilégio de entrar no descanso de Deus. Quando Deus diz aqui, não entrarão no meu descanso, essa expressão, não entrarão no meu descanso, é que a incredulidade fez com que essas pessoas perdessem o privilégio de entrar no descanso de Deus. E então ele diz: porque em certo lugar se disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Essa expressão bíblica, não entrarão no meu descanso, ela é compatível com aquela outra expressão bíblica que diz: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E de por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, a pessoa que não crê em Jesus Cristo não tem como entrar no descanso de Deus. E ele diz: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Aqui é que eles tiveram o privilégio de entrar, mas desobedeceram.
e perderam o privilégio e não entraram. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, quando ouvimos a voz de Deus, precisamos acreditar, precisamos crer. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Quando Josué introduziu os filhos de Israel na terra de Canaã, ali foi um descanso para os filhos de Israel. Só que, por exemplo, quando ele diz, resta um repouso para o povo de Deus, esse repouso que resta, que Hebreus está falando aqui, se trata do lar celestial. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Só que esse repouso nós só vamos receber na segunda vinda de Cristo, quando a Bíblia diz que Jesus aparecerá nas nuvens, descerá nas nuvens, e nós iremos ao encontro de Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse para sempre, estaremos para sempre com o Senhor, é que vamos receber esse repouso que este versículo está falando aqui. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. E este repouso é quando nós estivermos para sempre com o Senhor. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, como você pode se esforçar para entrar no descanso celestial? É só você se arrepender dos seus pecados, abrir o seu coração e aceitar Jesus e receber Jesus como Salvador de sua vida. E ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então é pela palavra de Deus que você vai levar uma pessoa a ter discernimento para tomar uma sábia decisão de receber Jesus como Salvador. E ele diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de Deus, que nós vamos ter que prestar contas. De forma que se você hoje se arrepender dos seus pecados, abrir o seu coração e receber Jesus como Salvador de sua vida, você participará do descanso eterno de Deus.
Agradecemos a Deus por esse momento na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde. Que Deus os abençoe.